Aleluia, graça e paz, amém, igreja? Obrigado, grupo de louvor, que grupo maravilhoso. Eu queria que você sentasse um pouco, glória a Deus. Você está feliz? Amém. Aleluia. Sabe que existia dois amigos, que um deles estava com um cachorro um pouco desanimado, ele estava um pouco triste, o cachorro dele, e ele foi para o veterinário, um bom veterinário como o senhor Givanildo. E o veterinário passou um medicamento para aquele cachorro, e o cachorro ficou muito bem. Ele ficou muito alegre, voltou a ficar alegre, né, brincar com o seu dono. E o outro amigo também possuía outros dois cachorros. E um dos cachorros ficou também um pouco triste um tempo. E ele foi perguntar para o amigo, falou assim: rapaz, qual foi aquele remédio que o veterinário passou para o seu cachorro? Aí o amigo disse assim: rapaz, eu não lembro o nome. Eu só lembro que era gostoso e tinha um sabor de chocolate. Acho que você entendeu, uma piada. Tem remédio que pessoas estão tomando sem saber o que é. E às vezes nós precisamos aprender mais da palavra, e essa palavra é alegria. Quando nós estamos aqui na igreja, é um momento de alegria, é um momento para você sorrir. Não é um momento para você ficar para baixo, né? Tem as circunstâncias, tem os problemas, mas é um momento para que você se alegre. E eu contei essa piada, alguns riram, outros não entenderam, mas era para que você risse mesmo, né? A máscara não pode atrapalhar a sua risada. E é justamente que nós vamos aprender hoje, a respeito da palavra de Deus, de uma história magnífica. Porque se alguém perguntasse para mim, Ricardo, qual seria o personagem bíblico que você gostaria de ser? É claro, sem ser Jesus, né? Aí não vale, né? Não tem nem como. Eu ficaria em dúvida entre Moisés e Davi. Tem outros homens, mas a vida de Moisés também me inspira muito. Esse homem de Deus, ele passou por tantas situações, e nós vamos aprender um pouco da vida de Moisés hoje. Sabe que toda vez que eu vou ler a palavra, eu identifico com um personagem, eu gosto de estudar a respeito daquele personagem, e eu tenho alguns livros que são biografias de personagens bíblicos, que é de Charles Swindoll, que cada livro ele fez uma biografia de um personagem bíblico, e tem esse livro de Moisés, que é magnífico, que realmente ele vai estudando a vida de Moisés até a morte de Moisés. E nós vamos, falar um pouco da vida de Moisés, que tem tudo a ver com o que nós estamos passando hoje. Eu queria que você abrisse comigo lá em Hebreus, capítulo 11, versículo, acho que é o 24, né? Nós vamos ler aqui, do 24 ao 29. Glória a Deus. Eu estava falando com a Nayana que eu tenho um certo, vamos colocar assim, um problema de visão, né? Então eu tenho 7 graus nesse olho e 3 nesse, e eu tenho uma dificuldade até de leitura. Então eu até falei para a Nayana, eu não consigo mais levar um esboço ou alguma coisa que eu não consigo ler, né? Dependendo da situação, eu tenho que ler muito perto. Então vocês me perdoem se eu ter que parar para ler de perto, mas eu creio que eu sou curado e sarado, amém? Apesar da situação, apesar de que eu tenho ceratocone, o médico já disse para mim: rapaz, está estagnado, então você não tem necessidade de transplante. Para mim isso aí já é uma bênção de Deus, né? Mas voltando aqui, no versículo 24, diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou ou considerou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é
invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como uma terra seca, em terra seca. Mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Nessa passagem, não sei se você observou, tem 3 palavrinhas de decisão. Nós temos na vida, todo momento que você acorda, você tem um momento de decisão. Você vai decidir se levantar, você vai decidir se você vai escovar os dentes ou não, você vai decidir se você vai tomar café primeiro ou vai escovar os dentes, né? Você vai decidir se de fato você vai ver um jornal ou não. Tudo é uma questão de decisão. E aqui a palavra de Deus nos mostra também uma questão de decisão, porque decisões, né, que Moisés teve que ter. No versículo 24, se você pegar aqui, mostra que pela fé Moisés já era adulto. Mas o versículo antes mostra que, no versículo 23, mediante fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que a sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Estamos vivendo no período de decreto. Como o pastor Diaco me colocou na última ministração, não estamos aqui para ir de encontro a decretos, porque precisamos realmente obedecer às autoridades. Mas esses decretos, eles não podem impedir a nossa intimidade com Deus. E sabe que é esse casal que nasceu, esse menino chamado Moisés, a palavra de Deus diz em Atos capítulo 7, que Estevão, se pronunciando naquele tribunal, ele disse que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Para Deus, você é extraordinário. Para Deus, você é grande. Para Deus, você tem grandes coisas para fazer ainda nessa terra. Não vai ser um decreto de um rei que vai te paralisar. E esse casal, ele identificou isso, provavelmente porque Deus, né, falou com eles que Moisés seria aquele homem que livraria aquelas pessoas do poder do Egito. E eles esconderam Moisés durante 3 meses e colocaram o filho no rio Nilo, o mesmo rio que foi banhado de sangue por Deus. E vocês provavelmente sabem da história. Ele foi até no rio e chegou ali para o pessoal do Egito recepcioná-lo, e ele foi criado como um filho do rei. Precisamos buscar um contexto disso aqui, porque Moisés, se você for para a história, realmente estudar a história de Moisés, ele não foi criado apenas como filho adotivo. Ele foi criado como um sucessor do faraó. Ele seria o próximo faraó. Ele era chamado de príncipe. Ele tinha, todas as regalias, o melhor dessa terra, em tese. Ele tinha o melhor, a melhor comida. Se ele suasse de alguém lá para abanar ele, tudo do bom e do melhor. Só que quando ele completou 40 anos, que a palavra de Deus diz no versículo 24, pela fé Moisés, já adulto, ou seja, maturidade, ele identificou o chamado dele. Ele falou, não é isso. Deus não me chamou para isso. Sabe, não sei se você entende a dificuldade desse homem, pensar e falar assim, eu preciso tirar tudo isso e vou para os meus irmãos, que era o povo de Israel, escravos, povo que não tinha nada. Ele tirar tudo que ele tinha e decidir ir até os seus irmãos.
E a palavra no versículo 25 diz, preferindo. A primeira palavra que eu falei para vocês, das 3, da questão de escolha. Preferir. Ele preferiu. A palavra preferir, se você buscar no significado do grego, significa posicionar-se. Nós precisamos nos posicionar em Deus. Então Moisés, ele se posicionou. Ele falou assim, não, eu tenho o melhor dessa terra, em tese, eu tenho aqui a melhor comida, os melhores cavalos, as melhores bigas, que é naquela época, os melhores guerreiros, mas não é isso que é o meu propósito, não é esse o meu chamado. Ele preferiu ser maltratado. Ele se posicionou para ser maltratado. A questão de posicionamento é uma questão que precisa ser lembrada para os cristãos de hoje em dia. Porque posicionamento é você posicionar no seu propósito. É da mesma forma que Daniel fez. É da mesma forma que Mordecai fez. Havia decretos. E Mordecai falou assim, pode ter o decreto de o que for, mas eu não vou me prostrar para homens. Eu só me prostro para Deus. Daniel, manjares, comida boa, não é a minha cultura. A minha cultura é do céu. Sabe que cultura vem de culto. E você está aqui cultuando. E nós estamos aprendendo a respeito de cultura, cultura do céu. E eu quero te posicionar para lembrá-lo que você é um filho e uma filha de Deus. Você não está à toa aqui nessa terra, passando para ganhar dinheiro, que é bom também. Não estou dizendo que isso é ilegal, é ilícito, não, é bom. Mas não é só isso, né? Você não está aqui na terra somente para pagar a Energisa, para pagar a Cagé, para pagar boleto, o financiamento do seu carro e morrer, não. Você foi feito para grandes coisas. É onde há uma grande diferença entre bom o suficiente, grandeza e coisas maiores. Bom o suficiente é aquela pessoa que fala assim, tá bom o suficiente, pastor Eduardo, me deixa aqui, deixa como eu estou, né? Tá bom o suficiente para mim. Eu vou morar lá, com todo respeito quem quer morar, não tem problema nenhum. Vou morar no meu sítiozinho, com a minha vaquinha, meu cavalo, e tá bom o suficiente, pastor. Tá bom, vou morrer lá e pronto. Mediocridade, desculpe falar. Porque Deus me criou e te criou para grandes coisas. Para que você reflita o amor de Deus para outras pessoas. Você foi feito para outros, não para você. E tem a grandeza. A grandeza está também naquela situação que você, né, chega num limite e fala assim, eu não sou grande, tá bom, né? Essa é a grandeza, cheguei ao topo, mas tem as coisas maiores, onde Jesus falou para os seus discípulos, e está na palavra, que faríamos coisas maiores do que eles. É no momento de pandemia, estamos realmente preferindo nos posicionarmos em Deus para pregar essa palavra. Eu fico assim, abismado quando eu leio uma passagem que está lá em Marcos capítulo 7, que a Ciro Fenícia, né, encontra lá com Jesus, ela vê que Jesus está naquele local, ela está com uma filha endemoniada, e ela vai até Jesus, e Jesus meio que dá com todo respeito, ele meio que dá um fora nela. Falou, eu vim para os meus filhos, e as migalhas não podem ir para os cachorrinhos. E ela fala assim, mas os cachorrinhos comem as migalhas, e eu quero essas migalhas. E ele falou, mas olha, então receba, a sua filha está curada. Sabe que tem pessoas que, por pequenas palavras, já falam, eu não quero mais ir para a igreja. O pastor falou aquilo para mim, estou fora, né? Não quero mais ir. Aquela pessoa olhou atravessado para mim, não vou mais.
querendo ou não, vamos colocar ali que aquela mulher foi chamada de cachorrinho. E mesmo assim ela se posicionou. Pessoas estão perdendo o melhor de Deus por coisas pequenas. Você é grande. E Deus, Ele tem grandes promessas para as nossas vidas. E Ele não vai te mostrar tudo de uma vez. É aos poucos. Realmente tem coisas ocultas. Recentemente eu estava viajando, eu fui viajar e eu esqueci que o carro, na verdade nem era meu carro, era o carro de Nayana, estava com farol um dos faróis não estava ligando, né? Só estava ligando realmente o farol de milha. E eu esqueci. Eu fui pela manhã e falei, não, eu vou no final da tarde, que é mais livre o trânsito. Aí começou a escurecer. Eu, fui ligar o farol. Não enxergava nada. Já tem um problema de visão, né? Falei, rapaz, e agora? Aí eu falei, meu Deus do céu. Vamos aqui devagarzinho, né? Liguei o farol alto. Só que teve momentos que eu atrapalhava a pessoa da frente ou do outro lado, eu tinha que tirar. E eu falei, não, eu vou me posicionar atrás desse carro, eu vou seguindo, e os carros que estão na faixa da direita vão mais devagar. Então, eu demorei mais para chegar. Por que eu quero falar isso para vocês? Porque, muitas vezes, não estamos posicionados e ficamos atrás de pessoas. Pessoas que, muitas vezes, não é a pessoa correta para você seguir, que realmente está atrasada. Mas como você não tem ainda a consciência, a maturidade de preferir coisas dos céus, vocês não, pessoas lá fora, não têm essa consciência ainda da cultura dos céus, acabam ficando atrasados. As coisas vão chegar, tem tudo para chegar mais rápido, mas não chega porque estamos posicionados da maneira errada. E da mesma forma que Moisés, ele preferiu ele ser maltratado com o povo de Deus. Ele preferiu ser maltratado a desfrutar dos prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Sabe que pecado, se alguém falar para você assim, pecado é ruim, ela pode estar mentindo para você. Porque pecado pode ser bom, mas ele é transitório e tem consequências. Eu não estou fazendo apologia a pecado aqui, mas estou dizendo que o pecado, como ele sabia aqui, é de período curto de tempo. Você vai se deliciar, mas rapidamente você vai cair. E a consequência é grande. E Moisés, ele tinha maturidade para entender isso. Nós, cristãos, precisamos ter mais maturidade, como esses homens de Deus tiveram maturidade, de identificar realmente a respeito da obra de Deus, o porquê que nós estamos aqui na terra. E ele preferiu isso, ele preferiu ser maltratado, ele preferiu ser lá, colocado como escravo, do que ter o melhor do povo do Egito. Ele preferiu. Mas no versículo 26, ainda tem uma outra coisa a respeito de decisão. Por amor ao Messias, julgou. Algumas passagens diz, considerou. Considerar significa você prever antecipadamente alguma coisa. É você prever antecipadamente. A sua desonra uma riqueza mais excelente que tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Ele não estava vendo a recompensa ainda, mas ele sabia que se ele estivesse posicionado, preferindo as coisas de Deus, estando realmente nas obras, estando ali buscando a Deus, seguindo princípios de honra, ele teria a recompensa. Então ele previu antecipadamente. Eu vejo pessoas dentro das igrejas recebendo dinheiro e ficando ricas
milionárias, e se distanciando de Deus. Pessoas que ganham, estão prosperando e se afastam de Deus. Você fala assim, como é que pode, Ricardo? Mas acontece. Da mesma forma que pessoas pedem tudo, ou pedem alguma situação, de alguma circunstância, também se afastam de Deus. Pessoas que ganham muito dinheiro, riquezas, também se afastam de Deus. E aqui, ele diz que considerou sua desonra uma riqueza mais excelente. Para ele, aquilo não importava. O Egito não importava. Aquelas roupas bonitas não importavam. O que importava, de fato, era o amor ao Messias. É por isso que você foi criado. Eu quero despertar em você essa clareza. Eu quero despertar em você o que a palavra está falando para os filhos de Deus. E continuando, diz que no versículo 27, por meio da fé, abandonou o Egito. Ele abandonou o Egito. Sabe que Moisés, ele foi considerado um assassino. Ele matou um egípcio. Nessa passagem aqui você vê alguma coisa a respeito disso? Porque para Deus, coisas passadas são passadas. E as coisas novas, esqueçam as coisas passadas. Se você é uma nova criatura, você é novo. Você é um filho de Deus. Aquilo já passou. Agora avance para os planos de Deus. Moisés é um exemplo gigantesco, porque esse homem, ele matou egípcios. Se você for lá em Atos capítulo 7, ou em Êxodo, que conta a história um pouco mais detalhada, conta que ele se assustou. Inclusive, ele matou o egípcio e os próprios irmãos dele falaram, quem é que te intitulou a autoridade sobre nós? Quem que é que você pensa que você é? Um camarada que foi colocado num rio, abandonado, vamos colocar assim, olhando pelo outro lado da história, tá certo? Abandonado pelos pais, colocado num rio, né, numa cestinha lá. Depois ele foi estilizado, como, querendo ou não, colocado para aqueles próprios irmãos, falando, se você não foi intitulado como autoridade, foi constrangido perante pessoas por menos se desviam das obras de Deus. Porque, com todo respeito, eu fui abandonado, porque ninguém me dá amor, porque ninguém fala comigo, porque, enfim, tem várias justificativas. E esse homem de Deus aqui, ele foi colocado num rio. Ele poderia morrer. Ele foi criado por uma outra família. Ele foi criado em outra cultura. Mas ele identificou o chamado. Ele não permitiu que coisas, pensamentos, viessem na mente dele, dizendo para ele que aquilo não era o propósito. Pela palavra, que eu vou pela palavra, diz que ele sabia a recompensa. Ele identificou a recompensa. Ele tinha 40 anos, ele ficou 40 anos no deserto, naquele momento dele, onde Deus o reencontrou. Na verdade, Deus não o abandonou. Deus, ele espera também o momento correto. Deus jamais vai nos abandonar. Deus não nos abandona. O que acontece é que Deus, muitas vezes, espera também pelos seus filhos. Porque se fosse de uma maneira, certa maneira, seríamos apenas robôs. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz que Ele nos deu o quê? O governo nessa terra. Isso significa que temos o livre-arbítrio. Temos o poder da escolha. Você não está aqui nessa igreja obrigado.
Se você está obrigado, depois você conversa comigo quem te trouxe obrigado aqui. Mas você não está aqui obrigado. Você veio para receber uma palavra de Deus, você recebeu mais de Deus, você veio se abastecer mais de Deus. Então, essa passagem nos mostra que Deus estava ainda, Moisés ainda estava no GPS de Deus, e chega naquele momento certo, onde você sabe que Deus o reencontrou. E Moisés recebe um novo plano, um plano divino, um plano para livrar o povo de Israel do Egito. E vocês sabem o que foi que Moisés falou para ele? Ah, não sou eu não. Eu tenho uma língua pesada, eu tenho uma dificuldade, eu não sei. Mas ele foi levantado para aquilo. E você foi levantado para grandes coisas também. E não permita que pessoas cheguem para vocês e falem, você não é capaz. Porque Deus te capacita. É Ele que nos capacita. Eu tinha tudo na época, quando eu me tornei advogado, para desistir. Tinha tudo para desistir. Meus pais estavam separados, fui morar já como advogado num pensionato, uma coisa assim que não é melhor nem lembrar. Já pensava em desistir. Eu falei, rapaz, se for para ser advogado assim, é melhor desistir. Rapaz, eu pensei que era outra coisa, mas eu estava lá na beca, mas eu estava morando, estava passando por diversas dificuldades. E eu me lembro que, na época, eu não tinha tanto entendimento. Eu morava em Recife, e cada igreja católica que estava aberta, eu entrava. Então, eu entrava lá e ficava lá, orando a Deus, conversando com Deus. Rapaz, por que eu estou passando por isso? E muitas vezes eu pensei em desistir. E sabe que desistir também é um pecado? Tem pessoas que estão desistindo de tudo. Tem pessoas que estão desistindo da sua vida. Pessoas que estão desistindo do seu propósito. Pequenas coisas. Por situações. Por falta de dinheiro. Por uma situação que acontece na vida, você desiste. Eu estou aqui para te alertar, para que você não desista. Moisés tinha tudo para desistir, mas ele não desistiu. Ele foi colocado no rio, ele foi maltratado pelos seus próprios irmãos, ficou durante 40 anos no deserto, meio que se esqueceu do que ele era. Chegou, naquele momento, ali no Egito, e ainda recebeu vários nãos, mas ele não desistiu. E eu quero falar para você que está aqui nesse culto, você que está nos assistindo, se você está pensando em desistir, desista de desistir. Deus tem grandes coisas. Paciência. Paciência. Fique tranquilo. Sabe que durante essa pandemia, eu mesmo fiquei muitas vezes angustiado, não vou mentir para você. Eu sou advogado, então a gente, como profissional liberal, tem situações que você fala, meu Deus, não vai entrar, não vou conseguir pagar a conta, não vai conseguir, e ficava sem dormir, meu Deus, acordava já com a cabeça quente. Só que o Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele falava, calma, e eu estou aqui. Tem algumas continhas que a gente não conseguiu pagar, mas nós vamos pagar. E nós vamos pagar, e estamos pagando. Não são essas contas que vai nos paralisar. Não são pessoas que vai te paralisar. E muito menos o inimigo que vai te paralisar. Você é grande. Você foi feito para grandes coisas, para coisas maiores. Eu quero despertar isso, essa clareza, essa coragem, esse comprometimento em vocês. Porque Deus falou comigo sobre clareza, coragem e comprometimento. Os 3 Cs. Se você colocar mais um, é de céu. Então, os 3 Cs do comprometimento com o céu. Então, é
clareza, coragem e comprometimento. A clareza do seu propósito, a coragem de você avançar, de você desistir, né? De desistir e de você se comprometer com as obras de Deus. Aqui, o local dessa igreja, como foi dito pelo pastor Diácono na última ministração dele, você pode falar, mas eu posso, como ele falou muito bem, o pastor, eu posso receber em qualquer local, né? Não vai ser na igreja, no templo realmente, né, fechado, que Deus está em qualquer local. É verdade também, como o pastor falou. Mas aqui é uma unção corporativa, coletiva. Aqui é o corpo de Deus. É onde as autoridades não entendem. Eles não vão entender. Aqueles que não sabem a respeito dessa palavra, a respeito dessas histórias, eles não vão entender. Não adianta. Então, aqui, na história de Moisés, nos mostra o quanto ele tinha essa consciência. Muitas vezes queremos uma palavra de milagres, que é bom também, mas às vezes tem a necessidade de palavra de maturidade. Precisamos estar maduros para receber mais de Deus. E como o pastor Eduardo fala muito aqui na igreja, que também é a visão desse ministério, queremos que as pessoas sejam grandes, porque vocês sendo grandes, as igrejas serão grandes. Não é o inverso, que a igreja vai crescer e as pessoas pequenas. Não. Nós precisamos realmente colocar nos corações de vocês, no meu coração, que somos grandes em Deus. Somos extraordinários, como Estevão fala a respeito de Moisés no capítulo 7. Ele era extraordinário aos olhos de Deus. Você é extraordinário aos olhos de Deus. Então, essas 3 palavras que me inspirou para essa ministração, que são as palavras preferindo, considerando e abandonar. Abandonar as coisas dessa terra. Não estou dizendo, vocês vão entender, as coisas do mundo, os pecados que são transitórios, manjares que são transitórios, isso não vai te suprir. É tudo transitório. Dinheiro é bom, bons carros é bom, boa casa é boa, você morar bem, mas tudo isso é transitório. Isso é para te servir, não para te controlar. Pessoas estão sendo controladas por bens, por desejo de ter seguidores, pastor. Pessoas têm o desejo, se a pessoa não curte lá, meu Deus, ninguém curtiu a minha foto, meu Deus, o mundo vai parar, ninguém está vendo a minha, meu Deus, ninguém está me vendo lá no Instagram. Isso está virando uma coisa que as pessoas realmente estão preferindo isso do que as coisas de Deus. Isso é real que está acontecendo. E nós precisamos nos posicionar. Eu queria aqui lembrar para você o que é preferir, que é posicionamento. E eu me lembro numa passagem que está lá, e essa passagem é magnífica, depois você busca essa passagem, que está lá em 2 Samuel, versículo 23. Os 3 valentes de Davi. O primeiro lutou com 800 pessoas, venceu, um camarada, venceu, 800 guerreiros. O outro, de tanta unção, de tanto poder de Deus, acabou a guerra e a arma ainda ficou grudada, a espada ainda ficou grudada na mão dele. Já pensou? De tanto força, a espada não queria largar da mão dele. O outro, Samaque, esse para mim, rapaz, ele estava lá, no momento da guerra, com os filisteus. Se você já viu essa história é magnífica. Ele estava lá, no campo de lentilhas, que fala. Ele estava lá posicionado, Israel contra filisteus. E os israelitas olham e falam, rapaz, tem muita gente lá, viu? E o povo corre. Fala, pelo amor de Deus, vamos embora. E corre.
Samar fica. Ele fica posicionado em guerra. Sabe o que acontece? Ele ganha. Porque ele estava em Deus. Se ele tivesse fugido, estaria o nome dele na palavra de Deus? Não. O nome dele foi lembrado como um dos 3 valentes de Davi, porque ele se posicionou. E você é uma mulher, um homem valente, que vai se posicionar em Deus. Sabe que se você buscar lá no Egito, eu já estou terminando, não há qualquer tipo de estátua de Moisés? Procura, faz uma busca lá, Google, pirâmide, esfinge, sei lá, um leão de Moisés. Moisés, 40 anos, cara. Era para ser o próximo faraó. Não tem nada de Moisés. Nada. Sabe por quê? Porque ele preferiu ser honrado no céu do que ter os manjares dessa terra. Ele não precisou de pirâmide, de estátua, das coisas, né, terrenas. Ele preferiu ser honrado no céu. E ele é o 3º homem mais falado da Bíblia. Primeiro Jesus, Davi e Moisés. Então, eu quero despertar hoje em você essas 3 palavras: preferir, considerar e abandonar. Chegou o tempo, igreja. Chegou o tempo. Vamos nos posicionar. Vamos fazer. Você é o sal e luz dessa terra. Pessoas precisam olhar para as nossas vidas, olhar e falar: ali vai um cristão. Ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. É isso que eu quero ser, ó, a referência. É isso que eu quero seguir. Não é o Instagram, é aquele homem, aquela mulher. É isso que eu quero ser. Tem um livro magnífico que eu li até recentemente, O Peregrino, John Bunyan. Magnífico. Se você puder ler esse livro, muito bom. E no início do livro, que é a história do cristão, né, que ele conta uma metáfora, ele fala que havia o cristão, e ele morava numa cidade, e ele falou: eu vou até o céu. E as pessoas ficavam: rapaz, deixa a gente aqui, tá bom demais, né? Aqueles bom o suficiente, tá bom demais, mas ele não, eu quero grandes coisas, eu vou buscar isso. E uma certa pessoa chamada o Inconstante vai com ele. E no primeiro capítulo diz que eles estavam para entrar no portão, aí eles pararam no lamaçal. E aquele lamaçal e aquela dificuldade, estava difícil, eles tentando sair daquela lama, e demorou um maior tempão para sair daquela lama, até que eles saíram da lama, o inconstante e o cristão. Aí o inconstante olhou para o cristão e falou assim: rapaz, se o início já foi assim, estou fora, vai você. E ele foi sozinho. E a história conta que ele passou por muitos estreitos. Quando você segue a Jesus, você vai ter muitos estreitos. Muitas vezes o terreno não é tão bom assim. Mas tem um detalhe. Sabe quem vai pavimentar esse terreno? É a fé. Essa fé que Moisés teve. Então lembre disso. O mundo ele está com os portões abertos. Vem, aqui é maravilhoso. Vem, pecado, vem, moralidade sexual, vem, né? Vem, grandes fortunas de forma ilícitas, vem, corrupção, vem ser feliz. Só que ali tem um buraco, tem um lamaçal. Então prefira o estreito, mas que está pavimentado pela fé e realmente tem grandes coisas para vocês. Eu queria chamar o grupo de louvor. Glória a Deus. Essa palavra ela é maravilhosa. Ela nos traz tantas promessas. Ela mostra, na verdade, né, o que temos a receber. E ela é real. Ela não esconde nada.
ela não escondeu o assassinato que aconteceu com Moisés, ela não escondeu, né, o adultério de Davi. Ela não esconde as coisas, ela é real, pessoas reais. Mas uma coisa, ela não escondeu que Sara riu de Deus, ela não escondeu os pecados de Sansão, ela não esconde. Só que, se você virar as páginas, a palavra de Deus diz que aquelas pessoas, elas foram realmente transformadas. E a palavra sempre vai lembrar o bom, o melhor daquelas pessoas. Eu quero que você saia desse lugar, não da mesma forma. Eu quero que você saia daqui posicionado em Deus. Porque às vezes nós escutamos uma boa palavra, escutamos falar, é isso que eu vou fazer. Aí quando sai daqui, acaba não agindo da maneira correta. Nós estamos aqui como pastores, como ministros, como igreja, para te alertar. Infelizmente, não podemos estar do seu lado todos os momentos, mas tem uma coisa bem melhor, e eu queria te lembrar, que é o Espírito Santo. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, no momento de desistir, no momento que você fala assim, eu não aguento mais, conversa com Deus. Se você achar necessário, e é bom também, converse com os pastores. Se você é mulher, conversa com as mulheres dos pastores, com a ministra, com a pessoa dessa igreja, com maturidade. Nós queremos te ajudar, mas me ajude a te ajudar, como dizia um amigo meu. Me ajude a te ajudar. Procure essa palavra, procure, né, ensinamentos da palavra, procure escutar mais da palavra, procure se posicionar de fato, porque não tem nada oculto para Deus. Você pode esconder de mim, mas de Deus não. Não se engane. Os manjares do mundo são transitórios, eles se acabam. É melhor estar posicionado e ser honrado pelo céu. Eu digo isso, vá por mim. Vá por mim. Se você procurar uma pessoa que tem mais experiência, uma pessoa de uma idade, ela vai te dar esse mesmo conselho. Uma pessoa cristã, uma pessoa que viveu essa palavra, ela vai falar para você, meu filho, enquanto é tempo, se posicione. Sabe por que eu falo isso para vocês? Porque eu estava comentando com Nayana, infelizmente hoje, eu não tenho nada contra psicólogos ou psicanalistas, nada, eu amo inclusive essa profissão. Eu acho que é uma profissão assim, que merece o nosso respeito. Só que tem uma linha deles, daqueles que não são cristãos, que eles estão, não só eles, mas o mundo em si, estão dizendo para as pessoas, faça o que você bem entender, seja feliz como você é, você deve fazer tudo, né? Se você desejar isso, faça. Ora, liberdade também tem limites. Cuidado, né? Se você está recebendo essas orientações, ou se seu filho está recebendo essas orientações, fuja. Da mesma forma que Moisés abandonou o Egito, fuja. Se você está recebendo esse tipo de orientação, porque isso é uma liberdade falsificada. Nós temos liberdade em Cristo, mas também temos alguns limites, e esses limites precisam ser respeitados. É difícil falar isso, mas é uma questão de segurança para você. Eu vejo cada coisa, infelizmente hoje, jovens, adolescentes, se perdendo, mudando muitas vezes o seu posicionamento em razão do ambiente. Moisés, ele tinha um ambiente familiar favorável, mas não foi o ambiente que determinou o propósito dele.
foi o que ele tinha no coração. Ele sabia do propósito, ele sabia onde ia chegar, e não foi o ambiente que determinou o propósito, o destino dele. Foi o que ele tinha dentro, o que Deus tinha falado para ele. Deixa eu te lembrar, não é o ambiente que vai fazer você, é o que está dentro de você. Ouça a Deus, ouça a Deus. Igreja, mais uma vez, ouça a Deus, não desista. Eu sei que tem alguém aqui nesse lugar que estava pensando em desistir. Tem alguém nesse lugar que estava pensando em desistir. Deixa eu falar para você, não desista. Não desista. Não é apenas por mim, não. É por Deus. Isso é transitório que está passando por você. Fique tranquilo ou tranquila. Não desista. Está chegando. Eu vou pedir para o louvor cantar aquela a segunda música, né? Do Gabriel Rodrigues. Está chegando o tempo de abundância. É isso que está chegando na sua vida. Um tempo de abundância. Desista de desistir. Se eu pudesse colocar um tema para essa ministração, eu poderia colocar coisas maiores para não desistir. Coisas maiores para não desistir. Se você está nesse lugar, eu queria que ligasse um pouco as luzes. Eu queria que você baixasse sua cabeça nesse momento. Sabe, você escutou essas palavras. Você também aí de casa escutou essas palavras de ensino, de exortação, enfim. E viu que pelo amor de Messias, pelo amor de Cristo, Moisés abandonou o Egito porque ele fitava os olhos em Deus. Ele fitava os olhos naquele que é o invisível. A palavra de Deus diz. As coisas do mundo são visíveis. As coisas de Deus são invisíveis, mas que pode trazer grandes coisas para a sua vida. Se você escutou essa palavra e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria te fazer um convite. O que é isso, Ricardo? É para eu ficar nessa igreja? Não é isso não. Mas se você desejar ficar aqui, maravilhoso, vai ser bênção. Estaremos aqui preparados para te receber, vai ser bênção. Mas eu quero fazer esse convite para você receber o melhor dos céus, para você receber Jesus e ter uma vida eterna. É isso que eu estou te convidando. É para isso que eu estou te convidando. Se tem alguém nesse lugar, eu não vou te chamar aqui na frente. Eu queria que só você se levantar, só levantar a sua mão, só levantar a sua mão, se tem alguém nesse lugar. Mas se você estava distante, mas antes disso, só um minutinho. Se você de casa está assistindo esse vídeo pelo YouTube, pode ser hoje ao vivo ou daqui a 10 anos, escutou essa palavra e tem um desejo no coração de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante sua mão, meu irmão. Nós vamos orar juntos. Levante sua mão aí de casa mesmo, onde você está, no carro, no sofá, na varanda do seu apartamento, enfim, no banheiro, aonde você estiver. Levante sua mão agora e ore comigo. Obrigado, Pai. Obrigado porque eu desejo um novo nascimento. Eu creio com meu coração e confesso nesse momento que Jesus
é o Senhor e Salvador da minha vida. Repita isso comigo. Eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Glória a Deus, meu irmão. Você é uma nova criatura. É isso, simples assim. Agora se posicione, avance em Deus, vá para grandes coisas, coisas maiores. Mas se você está aqui, estava distante de Deus, estava distante de Jesus, esse é o momento, irmão, para você se arrepender, se posicionar e voltar realmente a estar conectado com Deus. Não vou pedir para você levantar a sua mão, fique no seu lugar mesmo, ore, se posicione, se arrependa e avance, glória a Deus. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para uma pessoa, essa é bem específica, porque quando eu entrei aqui, Deus falou comigo para falar para ela. É para você, João. É para você. Deus tem grandes coisas. Você já deve ter chorado no seu quarto, perguntando a Deus: por que Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? Porque fulano está acontecendo isso e com a minha vida não? Por que tanto sofrimento? Por que tanto deserto? Por que as coisas não acontecem? Você pode estar se questionando muitas vezes isso. Mas Deus está falando para você essa noite. É um tempo de abundância. Moisés teve um tempo de deserto, mas ele teve um tempo de abundância. Ele teve um tempo que recebeu dos anjos maná dos céus. Foi ele que levou aquele povo até a terra prometida. Ele não viu, ou melhor, ele viu, ele não entrou, mas ele sabia que o propósito dele era aquele. E Deus tem um propósito na sua vida. Não abaixe a sua cabeça, levante a sua cabeça. Não permita que pessoas te critiquem. Não são pessoas que vão determinar o seu destino. Deus tem um propósito na sua vida. E não permita que coisas do mundo te tirem desse propósito. Você é um jovem, forte e corajoso. E você possui um dom, o dom de Deus. Pegue essa palavra, receba e avance.